Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim aqui rapidamente fazer uma análise sobre o repertório sociocultural do tema do Enem Digital, né? Que abordou, eu diria assim, fazendo uma comparação com o primeiro, o chamado Enem tradicional, né, de 2020. O tema foi mais complexo ainda, exigiu mais do aluno ainda, tá? O tema, diz aqui, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Nossa, um tema muito amplo, muito grande, muito complexo, porque você propor uma solução, uma resposta para, diria assim, combater as desigualdades, né, as dificuldades, as contradições das regiões aqui no Brasil, sabendo que o Brasil, com essas dimensões continentais, com particularidades socioeconômicas, nossa, exige muito do aluno, principalmente um poder de síntese muito grande, né? Isso já parte daquela minha tese de que os temas do Enem estão cada vez mais, as propostas de redação estão cada vez mais complexas. E o repertório sociocultural é importantíssimo nesse ponto, tá? Então vamos lá, num tema como esse, que eu diria assim muito complexo, bem difícil, eu poderia destacar, por exemplo, ao falar sobre essa ideia de reduzir as desigualdades, né, que seria uma espécie de uma proposta nesse sentido, eu poderia começar o aluno, o candidato, para destacar, por exemplo, o conceito de estratificação social. Estratificar e diferenciar. Sociedades estratificadas são sociedades diferenciadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista profissional, que é basicamente o que acontece nas regiões aqui no Brasil, né? Você tem, por exemplo, uma concentração mais da indústria numa região do que em outra, mais, por exemplo, o setor de serviços numa região do que em outra, tá? O comércio mais do que em outra, e assim vai. Né? Há uma má distribuição de renda nesse sentido, do ponto de vista econômico, né? A ideia de que poucos têm muitos e muitos têm poucos, então tu tem um problema sério. O Brasil, que é a 10ª nação mais desigual do mundo, tá? Isso aí também é um fator que poderia ser avaliado, também estudado, destacado na argumentação. Então eu tenho a estratificação social, que é um termo, um conceito das ciências sociais, da sociologia em si. Poderia também destacar dentro desse tema o caso, poderia falar sobre o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que inclusive é muito destacado no campo da geografia, né, na área da geografia, quer dizer, a ideia da qualidade de vida das pessoas a partir de um critério, digamos assim, da saúde, da educação. Quer dizer, a qualidade de vida está muito ligada a esses processos, a esses meios, né? O que é que se oferece mais de educação, de saúde, né? De oferecer em termos de recursos públicos adequados à população. E nós sabemos que no Brasil há realmente uma disparidade muito grande de região para região. Mesmo sabendo que em termos desse índice de desenvolvimento humano, tá, não está relacionado necessariamente à renda, tá? Porque ter uma renda muito grande não significa necessariamente qualidade de vida. Também tem isso, quer dizer, uma região que tem uma renda gigantesca, tá? Isso não muitas vezes se transfere em qualidade de vida para a população, tá? Então nós temos que verificar isso. E isso me remete a um outro termo, há uma outra argumentação que eu poderia destacar, que é o caso do PIB. Né? No caso aqui, o PIB enquanto produto interno bruto, né, digamos assim, está relacionado a tudo de riqueza que é produzido em um país, numa região. E nós sabemos que essa riqueza, essa produção de riqueza, ela é muito desigual. Tá? Primeiro que ela é mal distribuída, começa por aí. Quer dizer, uma sociedade como a nossa, onde a desigualdade se estabelece pela questão da renda. Então eu tenho, por exemplo, o Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo, na ideia do PIB, hoje está em torno de a 10ª economia do mundo, mas a população não sente, eu diria, esse crescimento em termos econômicos, né? Esse PIB estrondoso e maravilhoso. É só para fazer uma comparação com o que existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão falando da maior economia do mundo, o maior PIB do mundo, mas ao mesmo tempo é uma sociedade muito desigual, assim como o Brasil. Evidentemente que, claro, você vai perceber que não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem um investimento em outros setores que são incríveis. Mas é uma sociedade desigual, assim como o Brasil.
Mas no caso da sociedade brasileira em si, nós temos essas situações. Quer dizer, aquelas regiões tradicionalmente pobres, né, como o Nordeste ainda, que você tem uma má distribuição significativa, principalmente a questão do campo, né, que vez ou outra está muito ligada à nossa origem, a questão, por exemplo, do nosso passado, né, que é bastante desigual. E eu poderia até, o aluno poderia até destacar, por exemplo, o caso do que aconteceu agora, a situação da política da renda emergencial, que é curioso que com essa renda emergencial que começou com R$ 600, depois diminuiu para R$ 300, por incrível que pareça, só o fato de alguns meses você ter as pessoas terem recebido uma renda como essa, tirou da pobreza absoluta algo em torno de 10 milhões de pessoas. É uma coisa incrível o que aconteceu aqui no Brasil, só pelo fato de, em alguns meses, o governo federal ter dado essa renda emergencial no sentido, por exemplo, de manter as pessoas devido à pandemia. Então nós estamos diante de uma sociedade realmente onde os recursos eles são mal aproveitados, eles são mal distribuídos. Né? Então a gente vai verificar, na verdade, que num tema como esse, onde você tem, o tema é o desafio de reduzir desigualdades entre as regiões do Brasil, ele realmente exigiu muito do aluno pelo poder de síntese, né? De você focar, por exemplo, a questão do PIB, vamos pegar aqui, ou IDH, ou por outro lado destacar o conceito de desigualdade social através, por exemplo, da estratificação social, econômica, política, profissional. Eu diria assim, política por quê? Porque em muitos casos a gente vai perceber que, dependendo dos interesses políticos, algumas áreas são mais focadas e investidas do que outras. Também pela questão também da política, você tem um caso da corrupção. Quando você tem uma corrupção muito grande, o que é que nós temos? O que? Uma sociedade onde os recursos que deveriam ser canalizados para a saúde, educação, saneamento, são desviados, né, para contas particulares. Então, a questão política ela é decisiva, sem dúvida. Eu diria que ela é um dos pontos principais, porque na hora que você tem uma política de saúde, de educação, de saneamento, né, você tem o que? Recursos melhores canalizados. E é só você verificar que os países em desenvolvimento, aliás, os países desenvolvidos, eles conseguiram, na verdade, sair da pobreza absoluta, da condição social precária, porque o foco foi o que? Políticas públicas em áreas fundamentais, estratégicas e importantes. Então, a renda é importante, sem dúvida, tá? A qualificação é importante, mas a política aqui no Brasil tem um papel predominante. Infelizmente, o foco da política não é recursos importantes, fundamentais, porque se é só tu verificar o caso do que nós estamos vivendo na questão da pandemia, da falta de recursos, da falta de leitos que existem nos hospitais públicos, em decorrência justamente do pouco investimento nesses setores, a falta de respiradores, agora infelizmente a gente morrendo porque não tem oxigênio, está faltando nos hospitais, principalmente em Manaus. Quer dizer, o que é isso? Falta de políticas públicas. Isso não é uma fatalidade. E isso está muito ligado a um processo de investimento ou não em determinados recursos. Isso tem tudo a ver com a condição social também das regiões. Então, a gente poderia destacar também pontos importantes como esses aí, autores que a gente poderia mencionar aqui, o Max Weber, que fala sobre a questão da desigualdade através do conceito de estratificação, que a gente poderia mencionar. Então, o repertório sociocultural estaria muito ligado a esse ponto, né? A questão do PIB, o IDH, né? E o conceito de estratificação social estaria muito focado nesse sentido. Beleza? É isso, gente. Pessoal, dá uma curtida aí no nosso canal, dá uma like aí bacana aí, que vai nos ajudar muito nesse sentido, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Até mais.